Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo agora eu vou fazer atualizações. Só que atualizações sobre o quê? Sobre as minhas webs. Eu percebi, na verdade, que eu não fiz nunca nenhum vídeo realmente tão focado em webs. E eu vou ter que realizar duas webs. Uma eu já comecei a dar o pontapé, que foi a do podcast. Que eu já elaborei o roteiro e já mandei, né, direcionei meus colegas para eles mandarem os áudios para mim. Então eu produzi falas já prontas para eles e aí eles vão ter que ler, imaginando como se eu estivesse falando no podcast. E aí só teve um colega até agora que mandou pra mim, porque eu mandei, porque ontem eu pensei nisso ontem, podcast. Ontem, dia 24. Isso tudo é pra dia 12. Então tô um pouco atrasada. Eu mandei pra eles ontem, um colega meu já mandou os áudios pra mim, porque o podcast o professor quer em áudio. Só que a gente vai ter que tentar pegar esse áudio e transformar em formato de vídeo, porque fica mais fácil para a plataforma não ficar pesada. Aí eu vou pegar esse áudio, vou transformar em formato de vídeo e vou mandar o link do professor do vídeo, né, que tá no canal do YouTube, que eu vou postar lá no meu canal. Aqui, no caso. Mas é basicamente isso. Aí eu mandei cada um dos meus colegas gravar os áudios dele e eles vão mandar pra mim os áudios no WhatsApp. Aí no WhatsApp eu vou pegar e transferir esses áudios por Canvas. Porque no Canvas é fácil fazer essa transferência. Pelo menos aqui pelo computador eu consigo, né? Eu pego o áudio eu vou aqui. Na verdade eu tô explicando algo, mas que eu ainda vou fazer, né? Mas basicamente é o quê? Eu abro o WhatsApp, eu abro tanto o WhatsApp como o Canva aqui no computador. Então aqui pelo computador eu consigo baixar o áudio que tá no WhatsApp. Eu consigo baixar o áudio. Aí eu baixo o áudio, né, do WhatsApp, normal, precisa muito burocracia, não dá pra baixar mesmo. Aí você baixa o áudio e transfere pro Canvas e lá eu edito e faço o vídeo. Basicamente isso, mas quando for realmente na hora que eu tô fazendo, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Mas hoje eu vou ter que ler um material. Ele tem umas 59 páginas, eu acho, ou mais do que isso. Eu tenho que ler ele porque eu preciso fazer uma análise sobre ele, trazer em formato de redação, um texto. Eu vou explicar pra mim as características, tudo, destrinchar tudo que eu puder destrinchar do material, pra mostrar que eu entendi. E ainda correlacionar ele com dois outros documentos que tem uma relação, dá pra conversar, mas eu vou ter que primeiramente ler ele primeiro pra entender o outro, pra juntar e fazer uma web. Essa web que eu vou ficar foi uma web que normalmente ia ficar com algum dos meus colegas, mas ela ficou sobrando. Porque a matéria de história contemporânea, a gente vai ter que fazer 2 trabalhos. Então não vai ser só um, vai ser 2. E acabou que ficou sobrando ficou faltando uma matéria aqui. Ficou vaga. E aí foi a de Organização da Educação Nacional. E ela que eu irei fazer hoje aqui com vocês. Eu vou ler e estudar. Ok? Então hoje nós estaremos falando sobre as webs. Ok? Se você gostar do vídeo... aliás, eu nem expliquei, né? Olá pessoal, mas eu acho que imagino que todo mundo que tá assistindo esse vídeo já me conheça, né? Mas eu vou aqui me apresentar. Meu nome é Laís Esther, estou no 5º período de licenciatura em História pela modalidade EAD, na modalidade EAD pela UPE. Hoje eu estou toda garrinchada e hoje nós estamos começando mais um estudo vlog da universidade. O material que eu tenho que ler é esse aqui, gente, Parâmetros Curriculares Nacional, terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental. O tema tema esse material que eu vou ter que ler é o tema, esse tema aqui, ó, caracterização da área de história no PCM. E aí, além desse material, eu tenho que ler esses aqui, ó, vocês estão vendo? Também eu tenho que ler esses. É basicamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou ter que ler esse aqui, tem 109 páginas. Sendo que aqui já tá bem selecionado, ó. E aqui tá começando da página oficialmente, né? Aqui, ó. Tá bem selecionado. Aí, ó, 109 páginas. Tá tudo aqui. Então, bora lá. Ó, pra vocês terem uma ideia, pra não achar que tá na cabeça. Deixa eu ver aqui. Vou até conferir. Aqui tá dizendo que é da página 19 até 52. Então, na verdade... Eita! Eu não preciso ler isso tudo, não. Eu só preciso ler a primeira parte. Basicamente.
Vocês não estão nem vendo, né? Agora que eu fui perceber. Eu tenho que ler a primeira parte, porque é até a página 52. Porque a parte 2, ó, essa aqui, começa na página 53. Então, basicamente, eu vou só ler só a primeira página. Primeira parte. Aí eu vou fazer isso, gente. Ler a primeira parte desse material. Ok? Eu já tinha começado a ler. Mas eu vou ler novamente. Eu nem lembro porque eu parei direito. É isso. Primeira parte. Bora. A realidade é essa. Hoje é dia 10/5/2025. Eu cheguei hoje de tarde de uma viagem que a gente fez em família pro Dia das Mães. E meus colegas, pelo menos meu último colega, só foi entregar os áudios dele hoje. Não, ontem. Acho que foi ontem pra hoje. Então eu acabei na viagem, não tinha como fazer, porque eu tinha que fazer pelo computador, porque o pessoal lá não dá. E aí eu tô fazendo aqui hoje. Eu escolhi essa imagem pra mim, tá bom? Escolhi essa imagem. A gente vai ter que fazer em formato de vídeo, mas eu vou extrair o vídeo para o áudio. Por quê? A gente posta o áudio, só que a gente coloca o link do vídeo. Se eu não me engano, eu vou confirmando para vocês vão acompanhando. Mas se eu não me engano, tem que fazer assim porque pode dar problema e o professor não conseguir acessar. Então, pelo link é mais garantido. Aí o que acontece? Aqui eu tenho os áudios que eu gravei pra mim mesma, de mim mesma, né? E eu coloquei aqui. Aí eu venho assim, baixo aqui no WhatsApp. Eu baixo o áudio, né? Aí eu baixando o áudio, eu venho, puxo o áudio por Canvas, que eu tô mexendo aqui, tá bom, gente? Vocês escolham a opção de vídeo. Lá tem vários formatos. Vídeo pra YouTube, né? Aí é o formato ideal, tá bom? Ó, eu baixei o áudio, só que não tá aparecendo pra vocês, porque está em outro canto. Ó, áudio. Tá aqui o áudio que eu baixei. É pra ser ele. Vamos ver se vai. Sabe por que não tá vendo? Porque é assim, a gente aperta. Você aperta no áudio. Aí ele tá encurtado porque o vídeo aqui principal nosso, ele tá encurtado. Então nós temos que pegar essa imagem gigante e estender ela até o infinito e além, ó. Enquanto, ó, o áudio ainda é enorme, então ainda tem, ó, muita coisa. Você vai expandindo. Eu acabo preferindo o Canvas por causa disso, que é mais assim, pra mim, né? Eu, por exemplo, no celular eu uso o CapCut, mas pelo computador eu não sei usar o CapCut. Então, assim, talvez se eu soubesse usar pelo computador, o resultado seria bem próximo, né? Mas como eu não sei, aí eu uso o CapCut. Agora vamos pro do meu colega. Essa imagem que eu escolhi, comece sempre pela imagem. Você insere a imagem primeiro e depois você insere o áudio. E é importante você lembrar porque, assim, às vezes você tá mudando o áudio, por exemplo, esse aqui é o áudio dele. E o áudio pode aparecer numa posição diferente. Por exemplo, tá vendo aqui a posição dele? Ele não tá lá em cima, ele tá aqui no meio. E tá aparecendo com o áudio antigo meu, o anterior. Então, tá vendo? Parece tudo o mesmo áudio, mas são áudios diferentes. Perdão, pessoal, viu? O áudio era o mesmo. Era o mesmo, agora eu tô mudando o áudio correto. Porque tem formato de vídeo? Tem formato de vídeo. A igreja teve um papel bem importante. Tem formato de vídeo. Como também legitimou as conquistas, como as bulas papais, como a... Nunca vi isso acontecer. Vamos lá, mas a gente resolve. O importante é o quê? Você vai aumentar o tamanho. Vai pegar aquela imagem novamente. Dá pra inserir a imagem novamente? Na minha cabeça dá, né? Vamos descobrir agora se dá. Inserir a imagem em cima do vídeo. A igreja teve um papel... Gente, eu tô inserindo outro vídeo. Pera. Tudo acontece. Aqui a imagem. Aí o vídeo vai ficar embaixo. Entendeu? Deu tudo certo, meus amigos. Deu tudo certo. Tudo certo. E a gente vai fazendo assim, entendeu? Ajustando. E no final de tudo fica tudo bem bonitinho. Quando tiver tudo ok... Ó, por exemplo, aqui é o vídeo. Aqui tá no tamanho ideal.
entendeu? Ó, eu tô aumentando aqui e não vai, porque tá no tamanho ideal. E a gente vai ajustando até ficar legalzinho. Às vezes, eu não sei se eu vou colocar algum título, alguma coisa, eu vou ver direitinho. Ou se vai ficar só assim mesmo. Só pra trazer a realidade pra vocês, eu falei que eu viajei quinta-feira, porque quinta, sexta e hoje nós voltamos de tardezinha, né? Pra nossa casinha. Então, né, teve esse contratempo, não tinha muita coisa, não podia fazer muita coisa à distância, né? Então, ficou bem complexo nesse sentido. Algo que aconteceu. Cheguei em casa, não deu tempo de lavar meu cabelo e limpar meu quarto e a varanda que tava suja. O resto da casa eu não consegui fazer. Quem fez o resto da casa foi minha mãe e minha tia, né? Mas a parte que eu fiz, enquanto eu fiz, meus pais estavam descansando, eu fiz o café também, né? Lavei meu cabelo, limpei a parte da casa que eu conseguia limpar. E aí eu gravei meu áudio e agora eu tô começando a produzir. Agora é 8h13 nesse exato momento. Eu ainda tô no processo ainda. Mas vai dar certo, viu? Vai dar certo em nome de Jesus. E o que acontece? Ao mesmo tempo eu tô rezando as coisas da igreja, porque amanhã é o dia do culto das irmãs. Não, amanhã é o culto especial Dia das Mães. Isso aí, culto especial Dia das Mães. E eu tô tendo que fazer umas impressões. Eu ainda não vou fazer isso agora, entendeu? Mas eu tava confirmando direitinho pra que eu não perda material. Gente, eu já terminei de fazer o vídeo. E aí, como é que eu faço a capa? Aqui no Canvas tem uma opção chamada... Bem aqui, ó. Mídia mágica. Alguma coisa assim. Aí, você escreve o elemento. Eu só escrevi expansão marítima e pronto. Aí apareceu vários modelos. E um desses foi esse. Aí eu vou usar esse modelo que eu já salvei no meu celular. E eu vou editar com a logo da UPE e o título do podcast. É a opção de pedir pro chat GPT. Você dá a descrição do que você vai querer e ele produz uma imagem também. Eu prefiro trabalhar com imagem IA para as capas dos podcasts, dos trabalhos acadêmicos que eu posto tudo no YouTube. Vim aqui nesse momento atualizar vocês porque ficou incompleto, né? Eu tava gravando sobre as webs do primeiro bimestre do quinto período. Porque para quem não sabe, período é a mesma coisa que semestre. Só que semestre a gente usa mais esse termo para escola e período a gente usa mais para faculdade. Então, cada semestre, cada período é dividido por 2 bimestres. Então, tem 2 bimestres, né? Que compõem as notas desses 2 bimestres. Se juntar, vai dar a nota do período, né? E no caso, eu tô no quinto período. No caso, assim, eu terminei o quinto período. Eu passei. Mas, assim, eu vi que eu não trouxe informações finais, né? Sobre isso. Então, eu vim aqui. Nunca fiz isso, mas eu vim aqui com detalhes e mostrar pra vocês um pouco sobre as webs do primeiro bimestre do quinto período, tá bom? Então, a primeira matéria que nós temos aqui, que é a primeira que aparece na nossa plataforma, é a matéria de Organização da Educação Nacional. É um trabalho, tá bom? Tipo, deixa eu mostrar um pouquinho melhor pra vocês. O trabalho era para fazer uma análise dos PSMs e as diretrizes curriculares nacionais para compreender o desenvolvimento da organização do sistema de ensino brasileiro no contexto de produção desses documentos, assim como características apresentadas na redação destes 2 documentos. PCNS quer dizer Parâmetros Curriculares Nacionais, que são diretrizes elaboradas pelo governo brasileiro para orientar a educação básica no Brasil. Então eu tinha que relacionar esse documento com o documento das diretrizes curriculares nacionais, né, e trazer uma compreensão sobre esse assunto melhor, relacionando suas características e tal. E tinha 5, não sei nem se eu tô explicando direito, mas tinha 10 temas, né? Então a gente pega esses 2 documentos e relacionar eles, mas sempre voltando, né, relacionando com o tema específico no qual eu escolhi. Que no caso eu escolhi o tema caracterização da área de história nos PCN, tá bom? Mas tinha que sempre já essas 2 documentações, porque era isso. Eu não sei nem se eu tô explicando, mas o nosso grupo fez isso, tá bom? Ó, aí era um documento mesmo, ó, documento. A gente sempre gosta de fazer isso, tá bom, pessoal? A gente sempre coloca nas nossas documentações. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, né? Coloca sempre a logo da universidade. Aí eu coloco o nome do polo, o nome do curso, o nome da matéria, o nome do período e o ano no qual eu estou cursando esse período. E o nome do professor ou professora. O nome dos colegas no meio. Isso aqui foi uma base que eu sempre usei, né? Eu sempre usei esse padrão.
E o tema, se eu não me engano, esse padrão foi o que criei, assim, não foi, eu peguei, eu vi os materiais de dos artigos, de outros materiais, e eu simplesmente colei. E desde sempre nossa equipe usa esse padrão nos documentos, assim, que tem que ser redigidos, assim. Aí eu separei por tema, né, o assunto, e eu falo sempre pessoal, porque, e ó, considerações finais e a referência. Eu não tô mostrando o documento pra vocês, né, tô falhando nisso. Mas eu dividi por pontos, né? O tema central e dividi por pontos e assim. Eu falo toda hora, porque esse trabalho específico foi o que fiz. Foi o que apareceu no início desse vlog, né? Que eu falei que ia começar a fazer e não mostrei o resultado. Então o resultado é esse, tá bom? Eu que fiz, porque assim, a realidade é essa. Não dá pra todo mundo fazer. Então a gente divide algumas coisas entre os colegas e a gente faz só o trabalho de depois vistoriar pra ver se tá tudo ok. Na nossa palavra final. O de História Moderna era pra fazer um podcast. Na verdade, o professor, desde do ano passado, ele tá gostando de trazer sempre podcast. Então, ele tá sempre usando podcast. Aliás, vou deixar até o link aqui do vídeo que a gente fez desse podcast, que foi sobre o início da época moderna e a expansão marítimas, debates e reflexões, né? O professor, ele sempre gosta que a gente trabalhe de 7 a 15 minutos de gravação e que a gente debata entre si o tema. Então, eu mostrei pra vocês aí, mas eu não vou falar muito sobre esse podcast porque eu até cheguei a falar melhor pra vocês sobre esse assunto. Então, acho que não vai precisar de eu explicar aqui. E se caso vocês queiram ver, né, tá aí pra vocês assistirem no YouTube. Mas deixa eu mostrar rapidinho pra vocês como é que eu faço pra postagem, né? Porque é algo que sempre deu muito... Tem uma coisa que eu até não mostrei pra vocês, não deu tempo de mostrar. Esse padrão eu usei também nas outras postagens, tá bom? Sempre usei nas outras postagens. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Bem legal. Eu não fiz no Canvas. Dá pra fazer no Canvas isso que eu fiz, mas eu fiz pelo PowerPoint do Google, porque pra mim é mais fácil de acessar e de que o arquivo chegue na mesma qualidade que eu fiz, né? Mas eu vou mostrar aqui no Canvas, porque minha irmã não tem um aplicativo do PowerPoint. Porque assim, é pra postar o podcast. Eu poderia muito bem postar o vídeo ou o áudio ali e só colocar... eu podia só simplesmente postar o áudio e colocar o link. Poderia? Poderia. Mas como o professor, ele espera que o roteiro, ele quer ver o roteiro, ele espera... ele espera duas coisas. Então eu falei, eu vou colocar tudo dentro de um... O que eu fiz? Eu postei pra postar o podcast. Eu fiz o quê? Gente, eu postei um slide. Dentro desse slide tinha o áudio do podcast, tinha o link do vídeo no canal do YouTube e o vídeo mesmo dentro, e também o roteiro. Porque lá no início, quando o professor começou a fazer com a gente esse negócio de podcast, ele só pedia o áudio. Só que e o link, né, no YouTube. Só que ele começou a pedir agora o roteiro e tal, e a gente vai colocar como roteiro. Dessa maneira, porque não dá pra mandar mais de um arquivo não, só dá pra mandar um arquivo. Então eu coloquei isso tudo dentro de um slide, que aliás é muito importante, no caso como eu fiz no PowerPoint do Google, né? É muito importante você deixar o PowerPoint que todo mundo consiga acessar, todo mundo que tem um link. E dentro do PowerPoint, para você inserir o áudio, o vídeo, o roteiro, tudo, ele pede para que você extraia isso do Drive. Então você vai ter que criar um Drive para colocar todos esses arquivos dentro do Drive. E esse Drive que você criou, você também tem que deixar em acesso. Porque o pessoal chega lá no slide e não consegue acessar nada. Por quê? Porque o link tá travado lá do Drive. Então você tem que liberar o Drive para qualquer pessoa que tem um link. E você também tem que liberar o slide. Não sei se eu tô explicando pra vocês, mas é isso. Eu acho que eu tava fazendo aqui, mas, gente, eu vou abrir. Eu vou abrir. Não precisa abrir, não. Aqui dá pra acessar. Que legal, mesmo no Canvas dá pra acessar normal também, mesmo eu tendo feito no outro. Ó, aqui é a capa, que é até a capa do vídeo que eu postei aqui no canal no YouTube, né? Aí, entrando aqui tem o nome podcast em áudio, e aqui tem a referência do material que eu usei, o áudio, ó. O áudio, aqui não dá pra escutar especificamente, né? Lá se você fizer no PowerPoint do Google, dá pra escutar. Porque isso aqui foi feito no negócio do PowerPoint do Google. Mas só tem um link do Drive. Tem um link do Drive. Vai me levar pro Drive. Lá no Drive, aqui não dá pra escutar, mas pelo link do Drive eu entro lá no Drive. Gente, eu não vou ficar esperando não. Aí você vai conseguir. Só que você tem que deixar o Drive também liberado, pra pessoa também poder acessar, né? Aí eu coloquei aqui, ó, clique nesse ícone e escute o podcast. Só que aqui não dá pra escutar porque aqui foi feito, né,
para o PowerPoint do Google, não pra aqui. Aí aqui normalmente tem um vídeo, aqui também não vai dar pra ver o vídeo. Eu vou ter que entrar no Drive pra ver o vídeo. Mas aqui, ó, tem, ó, aqui, ó. Eu coloquei o link do canal do YouTube com o nome do tema. E coloquei o roteiro aqui, ó. O professor tem acesso ao roteiro pelo link e tem o nome dos integrantes do grupo. Bem interessante, né? E aí eu linkei tudo. Eu postei o vídeo no YouTube, consegui fazer um link aqui dentro do PowerPoint e coloquei todos os arquivos dentro do Drive. E eu tive que liberar o Drive, no específico eu criei, também tive que liberar também o slide para todo mundo conseguir acessar. Isso é muito importante, muito importante. E é algo que, se for o caso, eu até recomendo vocês fazerem mesmo que o professor não peça, porque vai ser organizadinho, vai ser bonitinho, tem menos chance de o professor não conseguir acessar o seu material, né? Você tá dando maneiras diversas para o professor conseguir acessar. Aliás, eu postei pra vocês, né? Eu falei pra vocês, eu postei esse slide com isso tudo dentro do slide, né? Só que aí, pra acrescentar, né, pra não ter, ainda pra ter mais chance de o professor conseguir acessar seu documento, eu falei do Drive, né? O Drive tinha tudo. Eu coloquei o link do Drive. Eu postei o slide. E aqui, depois que você posta, você vem aqui, ó, comentários, e você publica um comentário. Depois que você posta, vai aparecer comentário. Você vai lá e publica. Eu publiquei o Drive, gente. Ó, não sei se dá pra ver. Eu publiquei o Drive. Ó, o professor tem como ter acesso ao meu Drive. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui abre. Agora vai abrir, ó. Ó, o Drive. O Drive aqui, ó, tem tudo, ó. Tem vídeo, o áudio e o roteiro. Tem tudo, tá bom? Então, se caso o slide, você não conseguir acessar nada por slide, vamos falar que deu errado no slide. Tem um link no comentário. Não tem motivo pra ele não acessar, não tem motivo pro seu tutor não acessar. Então, pessoal, as outras matérias são História Contemporânea, Eletiva, o estágio supervisionado. A gente teve que entregar as documentações do estágio supervisionado, que vai ser o próximo vídeo. Era pra ser agora, né? Mas não vai sair agora do vídeo do estágio, vai sair depois, especificamente sobre estágio. E tem de metodologia e pesquisa em História, tá bom? Eu não vou mostrar pra vocês, né? Eu foquei só em mostrar os trabalhos que eu tive que fazer, as webs que eu tive que fazer. Na próxima parte talvez eu explique melhor, tá bom? Mas é basicamente isso. Agora nós iremos pra o restante do vídeo. Hoje é dia 7/7/2025 e eu parei de gravar tudo que eu tava fazendo sobre as webs, todos os trabalhos. E hoje é o dia de entregar os trabalhos. É um trabalho que meu não tá pronto, que eu vou ter que fazer agora. E tem coisa que eu tenho que dar uma olhadinha antes de mandar. Então, assim, vai ser uma correria. Eu tô acordada desde 7 horas. Por que eu não acordei 6 horas? Porque eu tava ontem no congresso das irmãs e a gente chegou muito tarde, então eu tava muito cansada. Eu fui dormir 1 hora e pouco. Então eu tinha que dormir mais um pouquinho. Aí eu tô aqui fazendo, sabe o que, gente? Pra vocês entenderem. Hoje à noite temos a apresentação de leis e a gente teve que refazer tudo do zero. A gente fez algumas coisas erradas. Tô tendo que refazer e eu tô fazendo agora o slide. Tô terminando, só falta uma coisinha pra eu terminar o slide. Só uma coisinha. E aí vou mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem um pouquinho do processo. Como é que funciona? A gente tem que fazer um diálogo. Eu e mais 2 pessoas. Nós temos que fazer um diálogo tratando sobre os principais temas de cada unidade. No caso, nós tivemos a unidade 5, 6, 7 e 8. Então são 4 unidades. E aí, pra cada unidade, nós temos que ter imagens ilustrativas. A professora, ela sugere que a gente coloque no chat GPT para ficar em formato de desenho, mas pode também colocar imagem real. O importante é que a gente veja a imagem e a gente já correlacionando, saber mais ou menos o que a gente vai falar sobre aquele assunto, entendeu? É basicamente isso que nós temos que fazer. E eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Mas tem muita coisa pra fazer, muita coisa. Eu tô pedindo pra Deus diminuir o tempo. Não, aumentar o tempo. Isso aí, aumentar o tempo, porque eu preciso. Então, rapidamente, pra não ficar esse vídeo incompleto, eu vou compartilhar um pouco da entrega dos trabalhos. Se tiver alguma coisa pra fazer, eu vou fazer rapidamente com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do final desse vídeo. Desculpa aí a blogueira, que estudante. Onde eu tive prova, gente. Sábado e domingo eu tive prova. No caso, dia 5, dia 6. Tirei uma nota baixa. Vocês se levem. Depois eu converso com vocês sobre as provas, né? Agora é só o período de trabalho. Gente, a realidade é que eu sumi de novo. Depois eu tento falar com vocês sobre as webs. Quando eu consegui fazer... Hoje foi o dia assim, correndo. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas agora é 11h49. Falta 11 minutos pra fazer
as postagens das webs, tá uma lentidão. E eu tô ajudando meu colega porque ele não conseguiu postar. E aí eu já tá faltando uma. Ele faltava 4 matérias pra postar. Eu já postei 3 e agora tá faltando uma. Porque assim, dependendo do dispositivo, a navegação também fica mais lenta. E já tá lento, né, pra acessar aqui a plataforma. Aí se o aparelho que você tá usando é mais devagar, piorou a situação. Tá terrível a situação aqui do Ava. O Ava tá muito lento, muito lento. Depois eu vou conversar com vocês sobre o assunto, tá certo? Esse é o meu segundo colega que eu tô ajudando pra postar. Só que o outro colega era só uma matéria que faltava. E esse aqui era 4. Então, mas tá dando tudo certo. Só botar a última. E aí sim eu vou dormir. É a terceira vez. Eu desligo o computador, aí eu ligo. Aí desligo de novo pra ajudar. Mas é isso, gente. Pessoal. Terminamos aqui o vídeo. Na verdade, eu também fui bem falha com relação ao segundo bimestre. Em mostrar pra vocês as webs que eu tava preparando. No caso, eu tava preparando só uma web. Uma web era minha, né? Que era a do podcast, que eu postei aqui pra vocês. E eu fiz naquela mesma temática, pessoal. Fiz naquela mesma temática. No caso, História Moderna, eu continuei fazendo a web de História Moderna. Vou até mostrar pra vocês um pouquinho, né? Eu fiz aquela mesma temática de postagem que vocês conhecem. Que eu mostrei pra vocês, né? Como é que posta, né? Que eu postei em formato de slide. No slide tinha tudo. Que eu liberei o acesso tanto do slide como também do drive. Porque no caso eu fiz pelo PowerPoint do Google. E postei o vídeo aqui no canal no YouTube. Então se vocês quiserem ver o vídeo, tá aí aparecendo pra vocês. Vocês vão lá e acessam. E vou mostrar aqui rapidamente o slide, como ficou o slide pra vocês, tá bom? Isso é de História Moderna, que o professor ele sempre pede podcast. Até quando foi no ano passado, ele também dando aula de outra matéria. E foi a mesma pegada, a mesma temática. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Mas também teve outras matérias que eu tive que fazer trabalho. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Olha, eu fiz essa mesma capa, que é a mesma capa do vídeo. Essa capa, gente, eu consigo aqui pelo Canvas. Aqui tem uma opção que bem na lateral, deixa eu mostrar aqui. Você desce assim, você puxa pra baixo. Aqui vai ter mídia mágica. Não sei se dá pra ver. Mídia mágica. Aí você vai lá e coloca as informações. No caso eu coloco sempre o tema. E aí ele produz uma capa pra mim. Ó. Só que aqui foi mais simples, né? Porque eu fiz de última hora, gente. Eu fiz isso aqui no dia da entrega. Foi uma correria. Porque meu colega, ele perdeu o celular e até ele conseguiu acesso com a gente. Ele mandou o áudio de última hora. E com o áudio de última hora, demorei pra fazer o slide. E foi bem naquela semana do congresso de irmãs, tinha que entregar um monte de trabalho, tinha que entregar também as coisas do estágio. Tava uma correria. E também foi semana de prova também. Então assim, eu acabei deixando isso aqui pra fazer na segunda-feira. Então foi algo bem mais simples, mas foi a mesma temática. Aqui tem um áudio. Esse áudio tem acesso ao drive, né? Aí aqui, ó, o nome tem um link do YouTube. Aqui também dá pra ver o vídeo. No caso, se você for ver pelo PowerPoint do Google, você consegue acessar. Aqui, qualquer coisa, tem um drive. Aqui tem o nome do grupo e o drive, link do drive, especificamente. E foi isso aí. Aí eu postei esse slide, né? E depois de postar o slide, eu coloquei nos comentários o link do drive por precaução, pra garantia. Que o professor e o tutor consigam acessar. Tá bom? E teve um outro trabalho, teve esse que eu tive que entregar, teve as documentações do estágio, que eu tive que entregar também, e aí depois eu falo pra vocês sobre isso, eu já falei, né, eu vou falar. E teve o de metodologia e pesquisa em história, que foi individual, era o início do TCC. Aí eu ia dar só tipo rascunho, eu ia falar sobre uma coisa e no final mudei também de última hora o assunto que eu ia fazer. Eu mudei de última hora. Mudei. Eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos o que eu vou falar. Aí, é mais ou menos assim, ó, a documentação, gente, ó. No caso, o professor, eu acho que é até mais fácil pra mim, até mais seguro. Eu vou falar aqui o que o professor tava esperando de mim. Então, pra finalizarmos aqui, né, agora chegou a gente em casa, tá um barulheiro, então releva, só pra terminar esse vídeo. O professor, ele pediu o quê? Era para elaborar um pré-projeto de pesquisa, que é obrigatório para todo mundo fazer e era para ser feito individualmente. Tinha que ter a apresentação do objeto,
problemática, objetos gerais específicos, metodologia e levantamento de bibliográfico e fonte. E tinha que ter de 4 a 6 laudas. O professor, ele queria mais ou menos essa estrutura, mas assim, ele não estava exigindo que a gente fizesse uma coisa muito elaborada, porque a gente... mas foi isso, era para ser um pré-projeto, o professor não estava exigindo que fosse algo muito elaborado, porque queria... Era uma coisa inicial, só para pegar um pouco da pegada, né? Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tô tentando... Eu vou colocar até aqui um comentário da minha tutora sobre esse pré-projeto meu. Mas é isso, gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa, gente, era pra ter feito algo mais vlogado mesmo, mas eu acabei... Esse período foi uma correria. Deu tudo certo, eu passei, né? Sem fazer final. Mas assim, foi uma correria e eu acabei falhando um pouco com vocês aqui nos vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fui!